Uma quinta-feira marcada pelos anúncios no Internacional. Gabriel assinou um contrato de 2 temporadas. Bruno Gomes já desembarcou em Porto Alegre e deve ser anunciado nesta sexta-feira. Zé Gabriel foi anunciado no Vasco da Gama e deixou uma mensagem de despedida do Internacional. A chegada de Bustos tem a data ainda indefinida, mas há certeza de que o jogador reforçará o Internacional. Gustavo Maia retornou aos treinamentos e nos próximos dias deverá voltar a ser opção do técnico Cacique Medina. Esse é o Diário do Inter KTO, quinta-feira, 10 de fevereiro de 2022. Tudo bem, gente? Obrigado pela participação aqui. Não esquece de deixar teu like, de te inscrever, de ativar as notificações. Bora falar do Internacional aqui no A Dupla. E eu começo destacando essa quinta-feira repleta de anúncios por parte do Internacional. E o anúncio de contratação mais significativo foi o Gabriel, volante de 29 anos de idade que estava no Corinthians e que assinou agora em definitivo um contrato de 2 temporadas com o Internacional. Um contrato até menor do que aquele que a gente noticiava, que era de 3 temporadas. O Gabriel chega por 24 meses até dezembro de 2023. Ele será jogador do Internacional, um salário aí na casa dos R$300 mil por mês. Ele, inclusive, na sua chegada, já deixou uma mensagem, já teceu algumas palavras como jogador do Internacional. A gente confere aqui a palavra do volante Gabriel, novo meio-campista colorado. Individual, acho que ele fica de segundo plano, né? Principalmente acho que o coletivo ele tem que funcionar bem para o individual sobressair. Então, pensando sim no coletivo, nos meus companheiros, ajustes eles vão ter e nós vamos trabalhar para isso, juntamente com... confio muito no grupo, nos caras que estão aí, que estão vestindo essa camisa. Pode ter certeza que ninguém aqui caiu de paraquedas, então todos têm qualidade, têm capacidade para vestir essa camisa, como eu disse, tão vitoriosa. E os objetivos os maiores possíveis, ganhar títulos, fazer história e realmente tá nesse plantel que eu tenho certeza que vai ser muito vitorioso e que nós vamos almejar coisas grandes, porque o Inter ele vai ter que entrar em campo para vencer sempre. E é o que nós vamos lutar e ter essa... A partir da chegada do Gabriel, resta a inscrição dele no BID, Boletim Informativo Diário da CBF, a adaptação dele aos treinamentos do técnico Cacique Medina. Talvez na próxima semana a gente possa ver o novo jogador estreando com a camisa do Internacional de maneira definitiva, Gabriel, 29 anos. O outro anúncio que já aconteceu foi da saída de Zé Gabriel, que sequer havia se reapresentado com o elenco do Internacional, já que a direção colorada viu que o ambiente dele no Internacional já estava desgastado, já estava acabado e por conta disso buscou outra negociação, buscou um repasse do Zé Gabriel. Conseguiu com o Vasco da Gama e o jogador foi anunciado lá de maneira oficial. E interessante que o Zé Gabriel, no seu Instagram, deixou uma mensagem em alusão ao período que esteve no Internacional. Ele chegou aqui ainda como jogador de categoria de base do Sub-20, era um meia, virou volante, chegou no Internacional a jogar muito tempo e a maioria das partidas como zagueiro, mas é anunciado no Vasco da Gama como um volante. E aí ele escreveu: encerrou-se o meu ciclo no Internacional. Meus mais sinceros agradecimentos a todas as pessoas com quem convivi neste tempo, em especial aquelas que estão longe dos holofotes, os que fazem trabalho de bastidores. Foram 4 anos defendendo essas cores, onde fui extremamente feliz e saio com o coração cheio de gratidão. Cheguei menino e saio homem, maduro, pronto para os desafios que me esperam. Obrigado. Esse foi o recado do Zé Gabriel, que é um jogador que passou por muitas dificuldades no Beira-Rio em termos de clima com a torcida. A última temporada do Zé Gabriel com a camisa do Internacional em 2021 era ele tocar na bola, que era vaiado, e até por isso a direção entendeu que não poderia seguir no Inter e agora está assinando um contrato de 2 temporadas com a equipe do Vasco da Gama. O Zé Gabriel, que chegou de uma maneira muito promissora, até foi titular como zagueiro em um primeiro momento de maneira promissora também, mas aí acabou caindo de rendimento e caindo também na pegação de pé do torcedor com esse jogador. Vou para os próximos movimentos, que não necessariamente foram anunciados ainda, mas deverão ser a partir das próximas horas, dos próximos dias. O Bruno Gomes, por exemplo, já chegou em Porto Alegre e ele vem na troca
com o Zé Gabriel. O Bruno Gomes vem para o Internacional, o Zé Gabriel vai para a equipe do Vasco da Gama. Ele já desembarcou em Porto Alegre, deverá ser anunciado ao longo dessa sexta-feira. Contrato de 4 anos com o Bruno Gomes, que tem 20 anos de idade e é um volante a ser desenvolvido com o tempo ainda, pelo menos esse é o pensamento da direção colorada. Além do Bruno Gomes, que seria o segundo reforço dessa leva, tem o Fabrício Bustos. E o pessoal do Revista Colorada conseguiu conversar com o dirigente do Internacional, algo que vocês sabem eu não consigo, e esse dirigente do Internacional passou para o pessoal da Revista Colorada que não há ainda uma data de definição para a chegada do Fabrício Bustos aqui em Porto Alegre, que está sendo trabalhado isso. A delegação viaja agora sexta-feira para Caxias, para Caxias do Sul, onde pega no sábado o time do Caxias, mas a tendência é que inclusive o Bustos chegue durante este fim de semana. Já para ser anunciado, quem sabe na segunda-feira, talvez ao longo do próximo domingo, e aí começar a treinar e já trabalhar no CT Parque Gigante. Mas também é um negócio imelável o Fabrício Bustos, tá? Imelável. É isso que a gente recebe das pessoas que a gente conversa, não eu, no caso, não de dirigentes do Internacional que não conversam comigo, mas de outras pessoas. É um negócio imelável essa situação do Bruno Gomes, do Fabrício Bustos, tá? Para fechar, Gustavo Maia testou negativo para a Covid-19. E isso significa que ele pode voltar às atividades no CT Parque Gigante já a partir de hoje, dessa quinta-feira. Volta a treinar, não deve ser relacionado para a partida contra o Caxias, porque perdeu muitos treinamentos, perdeu carga de trabalho, mas para os próximos jogos, aí sim, a gente já deve poder contar com o Gustavo Maia. No time do Internacional, pelo menos no banco, jogador que teve pouquíssimas oportunidades ao longo desse ano de 2022, desse início de temporada com o Cacique Medina, menos até do que a gente esperava para esse atleta que precisa de uma recuperação dentro do elenco do Internacional. Para fechar, senhores, vamos falar de KTO? Olha só, não tem muitos jogos ao longo dessa sexta-feira, tá? Então a minha dica de aposta vai no Campeonato Espanhol. Sevilha e Elche. Marca a vitória do Sevilha e marca ambos marcam. Fechado? Vamos nessa. Te registra, coloca o cupom ADUPLA que tu ganha 20% de bônus em cima do teu primeiro depósito. Fechado? Deixa teu like, te inscreve, ativa as notificações que vai ter mais conteúdo aqui no canal. Beijo!